Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o capítulo 9 do livro Rápido e Devagar e que é o último capítulo da primeira parte do livro que fala sobre os dois sistemas, ou seja, as duas formas de pensar. O título do capítulo é Respondendo uma Pergunta Mais Fácil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós já temos dentro da nossa cabeça, normalmente, uma opinião e um sentimento sobre quase tudo, quase todos os assuntos, quase todas as situações que a gente vivenciou ou que a gente ainda vai vivenciar. Ah, mas como eu tenho uma percepção, uma opinião, um sentimento sobre algo que eu nem vivi? Porque a nossa mente, ela tem, por funcionamento padrão, o hábito de não conseguir ficar sem respostas. Então, mesmo que eu não saiba exatamente qual é a resposta ou não tenha experimentado aquilo, o nosso cérebro funciona de maneira automática e ele traz uma resposta ou uma associação com algo parecido com o qual a gente já viveu. E aí é o que a gente chama das heurísticas, que é a nossa capacidade de interpretar o mundo ou até de inventar algumas coisas. Então, literalmente, quando a gente não sabe, a gente inventa. Mas a gente tem a possibilidade de analisar isso de uma forma um pouco mais elaborada para não trazer respostas tão automáticas ou tão superficiais sobre as coisas. Mas isso é muito comum de acontecer. Então, quando a gente tem situações em que a gente acaba não sabendo exatamente como reagir ou como responder, a gente vai ter uma resposta automática. E é aí que entra a substituição das perguntas. Por exemplo, se eu perguntar para você, o quão feliz você está com a sua vida hoje? Qual a resposta que você vai me dar? Muito provavelmente, você não vai trazer para mim uma reflexão muito aprofundada, fazendo uma análise da sua infância até a sua vida atual. Você vai pegar a informação, o quão satisfeito ou qual é o meu humor nesse exato momento. Essa é uma situação clássica na qual a gente substitui uma pergunta que depende de uma resposta, um pensamento mais elaborado, que é o pensamento lento, por uma resposta mais rápida e automática, que é o pensamento rápido. Então, quando eu pergunto o quão feliz você está com a sua vida, a tendência é que você me responda o quão bom ou não bom está o meu humor nesse momento. Então, essa substituição acontece de uma maneira muito frequente para a gente. E aí tem situações que são as heurísticas, essas substituições ou formas de inventar as coisas, vamos assim dizer, que nos direcionam a tomar decisões mais assertivas, menos assertivas, ou usar até um pensamento mais rápido que nos dá agilidade no dia a dia. Na maior parte das vezes, esse pensamento associativo e essa substituição nos ajuda a tomar decisões mais rápidas, a interpretar situações de risco mais rápido. Mas pode ser que não seja sempre assim. Pode ser que nós interpretemos aí algumas situações da maneira errada e a gente não tire o melhor proveito quanto a gente tiraria se eu tivesse pensado mais a fundo. Uma situação que acontece é quando a gente fala da heurística, da equiparação por intensidade. O que seria isso? Quando eu falo de equiparação por intensidade, é quando eu começo a substituir uma pergunta mais difícil por uma mais fácil, baseado em outros valores. Então, por exemplo, se eu fosse te apresentar uma campanha de doação, onde você deveria doar algum valor para ajudar a salvar araras. O quanto você estaria disposto a doar? Provavelmente, no seu cérebro, você não vai trazer a informação, nossa, o quanto é necessário ou o quanto seria significativo de valor eu doar por essa causa. Provavelmente, a sua associação do valor vai vir associado ao quanto você gosta ou não de araras. Se você é apaixonado por araras, provavelmente você vai pensar num valor um pouco mais significativo. Se eu te fizesse a mesma pergunta, o quanto você está disposto a doar para salvar urubus? Você doaria o mesmo valor? Provavelmente não, a não ser que algum de vocês seja apaixonado por urubus. Mas o fato da gente ter uma ave da qual eu vejo mais beleza, da qual eu vejo um significado, talvez, até exatamente pela beleza, hoje ser um animal mais raro, mas o quanto eu associo gostar ou não gostar desse animal, substitui a minha resposta ou influencia na minha resposta. Então, a intensidade que eu gosto da arara me influencia no quanto eu posso doar para essa causa. Se eu fosse substituir por um urubu, que é uma
causa semelhante para salvar aves, para salvar animais silvestres, provavelmente a sua doação ou não existiria ou seria uma doação bem inferior a essa, porque né, a maior parte das pessoas não gosta ou gosta bem menos de urubus do que gosta de araras. Então essa é uma das situações na qual a gente é influenciado por essa heurística, essa questão do gosto ou da intensidade com que eu gosto de alguma coisa. Isso acontece também quando a gente pergunta ou quando a gente vai dar opinião sobre algum tipo, por exemplo, de investimento ou o quanto você está disposto a se dedicar a alguma coisa. Se eu falo com você de um investimento, por exemplo, num negócio de carros e você é apaixonado por carros, a tendência é que você enxergue só os lados positivos, só os benefícios desse investimento. Então, a gente pode esperar, para quem gosta muito de carro, que se eu apresento uma proposta sobre, vamos trabalhar com uma loja, uma revenda de carros usados, de carros raros, de clássicos, essa pessoa tende a enxergar mais possibilidades, mais ganhos, mais lucros no negócio, não porque ele analisou o negócio a fundo, mas porque ele está trazendo esse gosto por carros como um parâmetro. Então ele está substituindo uma resposta, um pensamento mais elaborado, que seria o quanto esse negócio, esse investimento pode ser lucrativo, por aquilo que é o meu gosto pessoal, o quanto eu gosto de carros. E quando a gente gosta de um assunto, a tendência é enxergar nessa proposta de trabalho, nessa oportunidade, muito mais ganhos e lucros do que se eu não gostasse. Então, se alguém me faz uma proposta para que eu trabalhe com alguma coisa que eu não me identifico, a tendência é enxergar mais os prejuízos. Claro que o sistema 2, ou o pensamento mais lento, ele pode trazer para você um nível de consciência desde que você pare e utilize esse pensamento mais elaborado. Mas a tendência é que a gente use esse pensamento mais rápido e tome aí decisões menos aprofundadas. Então, quando a gente fala dessas simpatias ou antipatias por um assunto, isso faz a gente substituir as respostas a perguntas que a gente tem na vida como um todo. Quanto mais eu gosto de um assunto, a tendência é que eu veja aquilo com mais positividade. Quanto menos eu gosto de um assunto, a tendência é que eu veja aquilo de uma forma mais negativa. Foi feita uma pesquisa com estudantes e foi perguntado para esses estudantes o quão feliz você está com a sua vida. E logo depois foi feita uma pergunta, quantos encontros amorosos você teve no decorrer do último mês? Com a expectativa de que esses estudantes correlacionassem, ou seja, a felicidade com o número de encontros. Porém, não foi isso que aconteceu nessa pergunta, porque o número de encontros não estava no primeiro momento vinculado à felicidade. Os critérios foram outros. Porém, quando foi feita as mesmas perguntas, porém em ordem invertida para outro grupo de estudantes, o que aconteceu? Perguntou-se primeiro, quantos encontros você teve no último mês? E a segunda pergunta foi o quão feliz, o quão satisfeito você está com a sua vida. A ordem da pergunta mudou completamente a sequência ou o funcionamento neurológico, porque quando você pergunta quantos encontros você teve e em sequência você pergunta o quão satisfeito você está com a sua vida, essas pessoas nesse estudo, esses estudantes, eles associaram um número de encontros com a satisfação, com a felicidade de vida. Se na situação anterior, quando foi trocado, onde perguntou primeiro sobre a felicidade e depois sobre os encontros, o encontro não era um critério avaliado para a felicidade. Mas como eu inverti a pergunta, eu inverti o cenário e induzi aquelas pessoas na pesquisa a ter uma resposta um pouco diferente. Então, onde que eu quero chegar com essa reflexão, esse pensamento sobre esse capítulo? Essas inversões ou essas influências, essas heurísticas que a gente usa, elas podem nos ajudar em muitos momentos, ou seja, ela pode nos salvar trazendo informações muito úteis, mas elas podem também nos colocar em situações bem complicadas, na qual eu não estou pensando muito bem sobre aquela resposta. Então a sugestão é, se você tem uma proposta, se você tem algo que coloca mais coisas em risco, tente responder num primeiro momento usando sim os seus sentimentos, mas depois reflete, pense um pouco mais aprofundadamente, substitua, como no caso da arara ou do urubu, o quanto isso seria viável para aquela sua proposta ou aquele seu pensamento, para ver se você está sendo coerente com a sua forma de pensar ou se a sua substituição está afetando muito na sua visão do mundo.